Oi, Elid. Oi, Zé Luiz, tudo bem? Oi, Selma. Oi, João. Oi, Dri. Oi, Miriam. Oi, Sabrina. Oi, Marco. Outro Marco, né? Oi, seu Elcio. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Esperar só mais um pouquinho, né? Pra gente começar os avisos. Oi, Rê. Saudade de você, hein? Oi, Sidoca. Oi, Solange. Oi, seu Luiz. Oi, Fábio. Oi, Dri. Oi, Paulinha. Oi, dona Judite. Oi, Rita. Oi, Pati. Oi, Paloma, tudo bem? Então, pessoal, como já tem mais ou menos umas 70 pessoas, então eu já vou começar falando sobre os avisos, tá? E aí, irmã gêmea, tá tudo bem aí? Então vamos lá. A gente sabe que desde o dia 4, né, nós estamos fazendo as lives diariamente no Instagram e depois elas são disponibilizadas no nosso Facebook e no nosso YouTube, né? A gente tem os nossos momentos da prece, do evangelho, do encerramento, com as vibrações e a fluidificação da água. Então é importante, pessoal, a gente sempre estar seguindo as redes sociais do Caminho da Luz, né? Tanto aqui no Instagram, mas também no Facebook e no YouTube, tá? A gente sabe que durante essa pandemia, né? Então como a nossa casa está fechada, ela está precisando de doações, assim como o nosso lar. E eu vou começar justamente pelo nosso lar, né? Então, o nosso lar, ele está precisando agora do quê? Na parte de alimentação, leite em pó integral, arroz, feijão, óleo de soja, café, açúcar achocolatado em pó. Em produtos de higiene pessoal, shampoo e condicionador adulto, fraldas descartáveis infantil nos tamanhos M, G, GG e XG, extra grande, né? E materiais de limpeza, água sanitária, desinfetante, álcool líquido 70%, sabão em pó, detergente neutro, lisoforme, luvas látex de procedimentos não cirúrgicos, materiais descartáveis e papel higiênico. Todos os itens devem ser entregues na nova sede administrativa do nosso lar, que fica na rua Managé, número 78, de segunda a sexta-feira, das 10 às 14 horas. E pedimos a gentileza que, se possível, avisar a Márcia Sena, a nossa Marcinha, minha irmã gêmea, né? E o telefone dela, daqui a pouco ela vai colocar aí, mas eu já vou falar. É o 11 9 9486 4879. 9 9486 4879, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre também a questão das doações em dinheiro que a gente pode fazer, tanto para o nosso lar quanto para o Caminho da Luz. Porque a gente tem as contas bancárias que estão nas nossas redes sociais, né, nos sites do nosso lar e do A Caminho da Luz, mas também, para quem quiser saber, no nosso lar é o Banco Bradesco, tá? E no A Caminho da Luz é o Banco Santander. Se alguém, por exemplo, for associado do Clube do Livro, pode também fazer a transferência ou o depósito e aí enviar
tentar identificar esse depósito, essa transferência, para que fique mais fácil na hora de fazer a contagem pelo pessoal lá que cuida dessa parte financeira administrativa, tanto do nosso lar quanto do A Caminho da Luz, tá? E aí a gente também tem o nosso Marca Lar, que apesar de estar fechado ainda, ele vai ser reaberto. Então quem puder fazer as doações de produtos e tá precisando, né? A gente sabe o que é. Os brinquedos, os utensílios domésticos, as roupas feminina, principalmente masculina e de criança, usados e em bom estado. Então, quem puder fazer essa doação, vai até o Sinlep, né, o nosso centro profissionalizante, que fica na rua Jacofá, sem número. A entrada é aquela entrada de baixo, na saída do lado do palco ou na saída, quando a gente vai lá só para curtir a festa, tem a saída, né, obrigatória, e é lá também. Todas as terças-feiras, exceto os feriados, das 8 às 4 horas da tarde, tá bom, pessoal? E também, se puder avisar a Marcinha, né, a nossa querida Marcinha, é sempre bom, tudo bem? E é importante dizer que a gente não recebe móveis lá para o Mercalar, tá bom? Aí eu tenho 2 recados que são muito importantes, muito importantes. O primeiro deles é que nós teremos o Arraiá. Que alegria, né? Nós gostamos muito do Arraiá, nós vamos ter o Arraiá esse ano, mas em formato diferente. Em vez de nós estarmos lá presencialmente agora, nós estaremos juntos no YouTube na primeira live, que vai acontecer amanhã a partir das 8h30, ou seja, depois da live aqui do A Caminho da Luz. Então a gente assiste a live aqui do A Caminho da Luz e depois nós vamos às 8h30 para assistir, para participar do programa Arraiá Nosso Lar lá no YouTube, tá bom? Ela vai ser transmitida diretamente dos estúdios Mosh. A gente vai ter a banda Forreá e o Super DJ Sidney, além da locução do Edu Gomes e da animação do Rafael, tá? Isso está sendo organizado pela Chonice, né, do Marcel Jardim, então que a gente possa participar, porque vai ser muito divertido, né? E para isso, caso a gente acha que pode esquecer, o que a gente pode fazer? A gente entra no canal do YouTube do A Caminho da Luz e se inscreve. E pede para receber os lembretes e as notificações. E aí, quando acontecer, quando estiver perto do horário da live, a gente vai receber um lembrete e a gente vai poder ir lá e acompanhar lá no YouTube, tudo bem? E é importante que durante a live, a gente vai ter um QR Code, aquele código que a gente escaneia pelo celular, para a gente poder fazer as doações em prol do CAPS Nosso Lar. Né? A gente sabe que quem tem acompanhado os lives dos músicos sertanejos, eles têm feito isso e dá muito resultado, é muito legal. Então a gente pode participar assistindo assistindo a banda, se divertindo e também fazendo as doações para o CAPS Nosso Lar. Além disso, a gente tem mais uma novidade. O nosso querido A Caminho da Luz, na semana que vem, no dia 8, quarta-feira, vai estrear uma live na parte da tarde. A partir das 2 horas, 14 horas, dia 8, estreia a live da quarta tarde. Então, quem puder acompanhar, né, que acompanhe também essa live. Mais uma alternativa para que nós nos fortalecemos durante esse período, tá bom, pessoal? E é isso. Eu quero perguntar uma coisa para vocês, porque eu não sei o que aconteceu direito aqui, mas travou a minha tela, deu uma travada. E eu queria saber se tá travado aí para vocês. Por favor, me respondam, porque eu não sei porque travou aqui para mim e eu precisava saber se aí deu uma travada ou não, se tá tudo certo. Tá tudo certo, então tá bom. Ainda bem. Tomei um susto agora, mas acontece, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer aqui a nossa prece. Deixa eu colocar aqui a música. Só um minutinho. Que saiu da página.
Só um minutinho aqui que saiu da página. E essa música é muito especial, então tem que tocar, né? Jesus, quero ir a você, dá-me forças que eu possa seguir um caminho que eu mesmo perdi e que hoje recebo a sorrir. Dá-me amor pra poder repartir com aqueles que venham buscar, que a esperança nos faça sorrir. A alegria de me encontrar, que a esperança nos faça sorrir. A alegria de me encontrar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Esta paz que encontrei em amar, em seu nome poder trabalhar. Agradeço a Jesus a ventura de a este caminho chegar. Quando um dia da terra eu me for, ó Jesus, eu quero lhe rogar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Dá-me forças de compreender e ao seu lado poder trabalhar. Neste caminho de luz, vou chegar a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Só a caminho da luz encontramos Jesus com trabalho e amor. Então vamos fechando os nossos olhos neste momento e vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, pelo dom da vida, pela oportunidade de comunhão com os espíritos de luz, com o A Caminho da Luz, nossa casa espírita e com os nossos companheiros queridos. Pedimos que possamos assimilar e compreender o ensinamento que vamos receber e aplicá-lo em todos os dias da nossa existência. Que façamos o Evangelho de Jesus presente em todos os nossos atos, no nosso dia a dia. Esteja conosco Jesus, agora e sempre. Graças a Deus. E que neste momento a equipe espiritual possa também me envolver, porque falar sobre qualquer aspecto ligado ao Evangelho de Jesus é sempre uma grande responsabilidade. Então, que eles possam agora me acolher, me fortalecer e me inspirar nessa tarefa. A live de hoje, o nosso bate-papo, ele tem como tema o capítulo 21, exatamente no item Não acrediteis em todos os espíritos. E quando a gente pensa nessa frase, ela vem, na verdade, através de uma carta, de João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 1, em que ele diz assim: Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque existem falsos profetas que estão se levantando no mundo. E quando a gente ouve esse versículo, como esse tema é muito atual, Como nós vemos hoje falsos profetas se levantando no mundo, tanto na pátria espiritual quanto na pátria material. E no livro Florações Evangélicas,
de Joana de Ângeles, né, psicografada por Divaldo Pereira Franco, Joana, no capítulo 55, ela, chamado Falsos Profetas, ela vai dar algumas características deles. Então, quais são elas, né? Então, esses falsos profetas, eles têm um verbalismo exagerado. Ou seja, eles vão comentando sobre os mais variados temas de forma prolixa, mas eles não chegam em qualquer conclusão. Eles cultuam a própria vaidade e comprazem-se em estimular o fanatismo exacerbado pelas pessoas. Eles são arrogantes, presunçosos, e como diz Kardec, né, como Kardec fez a codificação espírita, e ele trata desse tipo de espírito e ele o chama de pseudo-sábios. Então, esses pseudo-sábios, eles são fáceis de identificar, como diz Joana, porque eles, tanto na pátria espiritual quanto na material, eles têm essas características. E na pátria material, aqui na Terra, eles ainda acreditam que são encarregados de guardar a verdade. Então, eles fiscalizam o labor alheio para saber se as pessoas estão fazendo de verdade o que eles consideram como verdade. Mas a gente sabe que a mentira, de qualquer procedência, ela não vai resistir ao tempo. Então, esses pseudo-sábios, apesar de todo o verbalismo que eles têm, da forma às vezes muito bonita de falar, quando nós vamos olhando o conteúdo, nós vamos percebendo que esse conteúdo é vazio, que ele não toca os nossos corações, que ele não traz para cada um de nós talvez o acolhimento ou instrução necessária para nossas vidas. Por isso, Joana diz que eles são fáceis de identificar. Contudo, no dia a dia, no nosso dia a dia, hoje, no planeta onde a gente vive, principalmente com o advento das redes sociais, nós estamos vendo vários comentários. Nós vemos variados assuntos nas redes e parece que a gente tem a obrigação de comentar sobre tudo que aparece na rede, de sermos doutores em todos os assuntos, quando na verdade nós não somos. Então, nesse sentido, nós precisamos discernir muito bem aquilo na qual a gente vai comentar, aquilo sobre o que a gente vai falar, porque senão nós também estaremos nos tornando pseudo-sábios ou falsos profetas, ainda mais quando se trata do Evangelho de Jesus. Nesse sentido, a Conceição falou ontem na live dela, para que nós tomemos muito cuidado com essas mensagens que muitas vezes aparecem nas redes sociais, falando que são de tal espírito, espíritos iluminados. Nós precisamos ter muito cuidado. E isso é falado também por Joana nesse capítulo, que eles muitas vezes adotam nomes de sábios, fazendo-se passar por sábios, quando na verdade não são. Mas graças a Deus que nós temos a doutrina. Porque a doutrina existe 5 livros básicos. E nesses 5 livros básicos, 2 deles trazem para nós como podemos saber se essa comunicação é verdadeira ou não. Se ela realmente vem de Deus ou se ela vem ainda de espíritos que estão adormecidos para Jesus. No Livro dos Espíritos, na parte 2ª, no capítulo 9, chamado Intervenções dos Espíritos no Mundo Corpóreo, tem uma pergunta lá, a 464. E nessa pergunta, Kardec faz assim para os espíritos. Mas como é que eu posso distinguir um pensamento se ele vem de um bom espírito ou de um espírito que ainda está adormecido para o bem? E aí os espíritos, como sempre, eles são bem assertivos e eles respondem: estuda o caso. Estuda o caso, porque dos espíritos bons só virão comunicações que te aconselham no bem. Então, compete-vos discernir. Então, nos compete fazer o discernimento. E daí, para nós conseguirmos discernir, no Livro dos Médiuns, no capítulo 34 da Identidade dos Espíritos, São Luís nos dá uma dica. Ele diz assim:
para que nós pesemos, para que nós meditemos, para que nós submetamos ao cadinho da razão mais severa todas as comunicações que recebermos. Então significa que nós realmente precisamos colocar no nosso crivo da razão se essa comunicação ela vem ou não do bom espírito. E daí, como eu posso fazer esse discernimento? Como eu posso distinguir se isso vem ou não de um bom espírito? E aí a gente vai recorrer a Emmanuel. Porque Emmanuel, ele tem uma lição chamada discernimento, que foi publicada no Reformador no ano de 1957, em fevereiro de 1957. E ele diz o seguinte, que nós precisamos buscar a luz, o Mestre Jesus, para que a treva não nos engane. Então, significa que nós precisamos conhecer o Mestre Jesus, seus exemplos, tudo que ele nos trouxe, a fim de que a treva não nos engane. E aí Emmanuel vai mais além, porque Emmanuel vai além, né? Ele sempre quer que nós caminhemos um passo a mais. Então ele diz o que pra gente? Para que nós consigamos enxergar essa luz, nós vamos precisar de duas coisas. A primeira, o estudo. E aí eu recomendo a vocês que assistam, quem não assistiu ainda, a live da Lumena, que ela fala sobre amai-vos e instruí-vos. E ela fala bastante sobre essa questão de instrução. Mas ele não diz apenas estudo, ele diz estudo meditado. E o que significa estudo meditado? Significa que nós temos que refletir sobre tudo aquilo que estudamos, refletir verdadeiramente. Então vamos supor, nós estamos tendo a oportunidade de assistir todos os dias essas lives. E está sendo maravilhoso, fala a verdade. Concorde comigo porque está sendo maravilhosa essa oportunidade de ver todos os dias as lives. Mas não basta só assistir. A gente precisa refletir sobre elas, sobre esses conteúdos que estão sendo trazidos pelos nossos companheiros de trabalho, a fim do quê? De que a gente possa realmente meditar sobre esse estudo, de começar a fazer reflexões sobre ele. Então, quando nós, por exemplo, estudamos um livro, que não devoremos o livro, lê de cabo a rabo, assim, rapidinho, porque se nós vamos fazendo isso, nós vamos perder os conteúdos. Estudar significa, às vezes, demorar anos para ler o livro, mas lê-lo tentando buscar o máximo de conteúdo possível. Mas não adianta a gente ficar só na teoria. Então, Emmanuel diz que, além do estudo meditado, nós precisamos praticar de forma sincera a doutrina. Então, que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Então, quando nós, por exemplo, ouvindo uma live, eu vou citar a live da Rosa, quando ela falou sobre as emoções, porque eu acredito que seja uma live que tocou os nossos corações. E ela falou uma coisa fantástica, que nós não devemos brigar com as nossas emoções. Porque se nós brigamos com as nossas emoções, elas nos engolem, elas se transformam em um King Kong, e aí nós estamos perdidos, não é? Quando a Rosa falou isso, nós podemos meditar sobre o que ela falou. E além de meditar sobre o que ela falou, nós também podemos tentar fazer exatamente o que ela diz. Então, quando às vezes vem a emoção e ela tenta tomar conta de nós não briguemos com ela. Nós tentamos compreendê-la, observá-la, acolhê-la, amá-la. Deixar que ela venha, mas que ela não tome conta de nós. Que foi essa a dica que a Rosa deu para nós. E quando nós assistimos, estudamos e aplicando, nós vamos conseguindo cada vez mais
ter o necessário discernimento para saber se aquela informação ela vem de Deus ou não. E daí, pessoal, eu queria trazer um exemplo. Por exemplo, vamos supor que num dia de nosso trabalho, a gente brigou com um colega de trabalho. A gente brigou, foi a primeira vez que a gente brigou. A gente convivia há anos com esse colega de trabalho e a gente brigou feio. O colega não estava bem, começou a falar umas coisas que a gente não gostou, a gente revidou, e aí aquela briga toda, e a gente sai magoado dessa situação. E sai, né? Porque afinal foi uma briga, então a gente ainda tem os sentimentos, tem as emoções. Então a gente sentiu raiva e depois mágoa. E aí, passou um tempo, esse colega de trabalho brigou com uma outra pessoa do nosso trabalho. Só que a gente, quando a gente brigou, a gente ficou na nossa. A gente ficou magoado, mas ficou na nossa. Mas essa pessoa que brigou, com esse colega que já tinha brigado com a gente, veio conversar com a gente. Só que nesse momento que ela vem conversar com a gente, como é que ela tá? Sofrendo. Ela tá em sofrimento. Por quê? Ela acabou de brigar. Então imagina como estão as emoções dela. Estão em desequilíbrio. Né? Ela tá sentindo muita raiva, tá sentindo muita mágoa, tá sentindo rancor. E ela vem e começa a desabafar conosco. E nesse desabafar que ela faz, ela vai falando tudo o que aconteceu. E quando ela vai falando, o que acontece com o nosso pensamento? Nós vamos ouvindo o que ela está falando, e no nosso pensamento começam a vir, por exemplo, ideias de que, nossa, tá vendo? Não foi só com você. Olha o que ela está falando. Tudo que ela está falando é verdade. Nós vamos revivendo aquela situação. Porém, nós temos que lembrar, quando a gente entra num estado de desequilíbrio pelas emoções, os nossos pensamentos ficam distorcidos. O nosso ego começa a se inflamar, porque geralmente nós acabamos tendo o nosso orgulho ferido. Mas também a nossa memória, ela pode ficar distorcida. E a gente acaba falando coisas que a pessoa fez que acabou não fazendo. A gente acrescentou informação por conta daquela emoção que a gente está vivenciando. E aí, nesse momento que a pessoa vem nos desabafar, como espíritas, obviamente que nós temos que acolher, né? Nós temos que acolher, porque nós já passamos por aquela situação, nós sabemos o que está acontecendo e obviamente nós vamos acolher. Porém, nós temos dois caminhos a fazer. Nós podemos acolher, ouvir, falar com ela, e nesse falar nós podemos nos envolver naquele sentimento que ela tá tendo, mais os pensamentos que vieram e as nossas lembranças e memórias, ou nós podemos falar com base naquilo que a gente vem aprendendo com o Mestre Jesus. E daí, nesse momento, nós podemos trabalhar a indulgência. Nós podemos trabalhar o não julgar nessa conversa. Podemos proliferar, disseminar o amor. Podemos acolher, mas sem nos contaminarmos com aquelas emoções e também com os pensamentos que vão vir à tona. Porém, nesse momento, nós também podemos escolher nos envolver. E daí entramos numa sintonia de maledicência, de rancor, de raiva. E quando nós fazemos isso, o que acontece? Nós estamos disseminando o mal. Porque nós estamos colocando no nosso coração essas más emoções. Essas emoções que não são benéficas ao nosso coração. Então, a gente pode fazer, como eu tinha falado na outra live, né? Pegar a nossa cápsula, a gente abre a nossa cápsula, recebe toda aquela informação, observa, mas não se envolve. Porque além da questão da indulgência,
além da questão de não julgarmos, nós também vamos estar exercitando algo que é muito importante nas nossas vidas, chamado perdão. Perdão. Porque olha só, toda vez que a gente briga com alguém, se for alguém muito próximo, é mais fácil perdoar. A gente vai perdoando aquelas situações. Como é que a gente sabe que a gente não perdoou? Porque quando as brigas começam a escalonar, ou seja, ficarem mais intensas e mais fortes, significa que desde a primeira eu não perdoei. Eu não perdoei aquela briga, eu não perdoei aquela ofensa, eu não perdoei aquela discórdia. E aquilo foi começando a formar a mágoa, o rancor, né? No entanto, nesse momento, quando a gente não julga, quando a gente usa a indulgência, nós também vamos perdoando, vamos exercitando esse perdão. Eu perdoei o meu irmão naquela situação, então não tem por que eu falar mal dele hoje. Mesmo que eu reviva, mesmo que venha na minha mente por mim e pelas influências externas, e também do meu colega, aquele momento, porque aquele momento já passou. Foi algo que eu já consegui perdoar. Eu já consegui dar um passo à frente. E é maravilhoso, né? Porque nós vamos percebendo aí que nesse momento eu não aceitei as influências externas. Eu não aceitei pensamentos, ações, sentimentos, sugestões que não vêm de Deus. Eu procurei justamente sintonizar com aquilo que eu já venho aprendendo do Evangelho de Jesus. Mas vamos supor que eu não consegui fazer o exemplo 2, mas eu acabei me envolvendo. E por que eu me envolvo? Porque a gente sabe que nós ainda somos imperfeitos, né? Eu lembro que uma das primeiras lives que eu assisti, eu acho que da Lúcia, faz bastante tempo, ela falou sobre essa escala dos espíritos. E o fato da gente viver nesse mundo com um monte de espíritos e da gente ainda ser bem imperfeito, porém com muitas qualidades já, mas termos as nossas tendências, fazem com que a gente às vezes aceite essas opiniões. Mas nós, como espíritas, temos que ter a certeza de que quando aceitamos essas sugestões, não significa que nós não podemos fazer diferente. Nós simplesmente aceitamos essas sugestões porque ainda nós precisamos fortalecer a nossa moral, né? Mas Emmanuel também, no livro Religião dos Espíritos, né, no capítulo 22, Anti-Falsos Profetas, ele nos dá um alerta. Ele fala o seguinte, que a gente vai ter muitas provas, muitas expiações, muitas batalhas diárias. Por quê? Porque isso é necessário para a nossa evolução. E muitas vezes nós vamos ser induzidos ao erro por esses espíritos, mas também pelas situações, ainda por causa das nossas imperfeições. Mas, quando nós já somos aprendizes de Jesus, e é Ele que está falando, não sou eu, tá? Temos a obrigação de buscar o exemplo de Jesus, porque Ele é o parâmetro ideal da nossa conduta. E daí vem a questão do autoconhecimento, né? Nós precisamos nos autoconhecer por isso, para que nós possamos caminhar como Jesus caminhou. Colocar de verdade na nossa conduta o seu exemplo. Porque nessa lição, Emmanuel fala o seguinte, que o ouvido que escuta o irmão é o irmão da boca que fala. A ilusão admitida é a nossa própria ilusão. O apetite insuflado é o apetite que a gente acalenta. E quando a gente acredita numa mentira, é porque essa mentira está dentro de nós. E quando a gente aceita uma crueldade, é porque essa crueldade também nos pertence. E que somos a força com a qual entramos em sintonia. Então isso significa que se nós fomos envolvidos naquela sintonia do nosso colega e dos amigos espirituais que estavam, ou dos
dos irmãos espirituais que estavam lá, significa que nós entramos em uma sintonia de uma força que ainda está dentro de nós. E daí, como a gente faz? Como é que a gente muda isso, né? Aí a gente vai entrar em Joana. Porque aí Joana, no livro Atitudes Renovadas, no capítulo 14, chamado Resistência ao Mal, ela vai mostrar para nós que cada um já tem condição de resistir ao mal. Ou seja, de não ser tomado por essas sugestões. Porque nós, por meio desse estudo meditado e dessa prática constante da doutrina, temos a condição de fazer esse discernimento. Mas para isso, a gente precisa não resistir ao mal. Quando ela fala esse não resistir ao mal, a gente pensa, como assim? Eu tenho que aceitar o mal? Não. A gente não tem que brigar com o mal. Nós não temos que combater no sentido de enfrentar o mal. Porque o mal, ele se usa de armas traiçoeiras, de recursos indignos. Então ele faz o que com a gente, pessoal? Ele sabe que a gente tem uma tendência qualquer, vamos supor, da maledicência, né? Que essa é mais fácil de falar. Eu tenho a tendência da maledicência. Então ele começa a me instigar para eu falar mal, para eu baixar a minha sintonia e entrar nessa sintonia. Então ele vai pegando as nossas fraquezas que nós ainda temos e nós vamos acabando caindo. Por isso nós não podemos enfrentar de corpo a corpo, porque nós ainda não temos essa fortaleza moral. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode colocar à margem, ou seja, não dar vazão. Não colocar o desequilíbrio, as nossas tendências, as nossas imperfeições morais no centro da nossa vida. Nós podemos fazer diferente. Então, naquele exemplo que eu dei, ela vai começar a vir, a gente vai começar a pensar nas coisas e falar, opa, mas o que Jesus faria? Será que Jesus faria dessa maneira? O que eu estou aprendendo? Poxa, mas eu assisti numa live que fala da indulgência. Será que eu não posso tentar aplicar agora? Eu assisti uma live que fala de não julgarmos. Será que eu não posso aplicar agora nesse momento? Refletir, discernir, compreender que nós temos a condição de que quando vêm esses pensamentos, quando vêm essas emoções, nós podemos deixar à margem, deixar que elas venham, mas que não se tornem o centro, não estejam em foco, mas fiquem por enquanto ao lado. Porque com isso nós vamos fortalecendo os ensinamentos que a gente está aprendendo. Nós vamos estabelecendo uma base sólida para que toda vez que isso aconteça, nós olhemos e fale, olha, eu já fiz diferente aqui, eu posso fazer de novo. Lembra que eu falei da cápsula de guardar todas aquele desabafo do nosso colega? Eu posso usar ele como um adubo. Porque se naquele momento eu não me envolvi, eu consegui dar uma boa palavra, mas sem me envolver, isso é um grande exemplo para mim. E eu vou colocar ele como um adubo. Adubo da onde? Adubo da terra lavrada que já está no meu coração em uma parte dele com as sementes de Jesus. Ou seja, eu vou adubar com uma conquista positiva, com algo positivo, com algo que eu consegui conquistar. Para que essas sementes vão se fortalecendo no nosso coração. E daí, cada vez que a gente fortalece essa terra lavrada das sementes de Jesus, as nossas imperfeições morais, as nossas tendências, os nossos hábitos milenares, as nossas emoções desequilibradas vão aprendendo que naquele lugar onde tem a terra lavrada, não é possível qualquer manifestação perturbadora naquele lugar. Porque ali é o lugar de Jesus. E nós, cada vez que formos colocando esse adubo das nossas conquistas, essa terra vai se expandir no nosso coração. E ela vai se expandir e vai fazer aquilo que a Joana fala nesse livro da Atitudes Renovadas, que é a finalidade da reencarnação, que é romper as grosseiras camadas vibratórias que nos envolvem.
E quando a gente vai rompendo essas camadas vibratórias que vão nos envolvendo, nós vamos fazendo a nossa parte. Nós vamos fazendo a nossa parte de uma maneira correta. E se for constante, melhor ainda. Porque ela diz assim, e é muito bonito esse trecho. Ela diz o seguinte: quanto a ti, produze da melhor forma possível, aproveitando cada momento da tua existência para armazenar sabedoria e realizações nobilitantes. Assim, desenvolvendo o teu Deus interno e vencendo o mal que ainda se hominizia nos recônditos do ser. Então, cada vez que nós vamos conquistando, que nós vamos conseguindo colocar o nosso discernimento nos pensamentos que nos envolvem, e vamos fazendo diferente, nós vamos armazenando sabedoria e armazenando realizações. E vamos justamente lavrando essa terra que já tá ali com as sementes do Mestre Jesus, de forma cada vez mais produtiva, para que ela cresça no nosso coração, para que ela se expande de tal maneira que um dia as imperfeições morais, as nossas tendências, os nossos hábitos, eles terão um espaço tão pequenininho que para nós vai ser mais fácil ainda trabalhar. E daí, pessoal, eu queria trazer um segundo exemplo. E esse exemplo, ele sem julgamentos, tá bom? É realmente um exemplo porque nós ainda não podemos fazer transformações como Paulo de Tarso, como Pedro, né? Nós ainda não temos essa a gente tem o potencial, mas ainda por conta das nossas questões morais, por aquilo que a gente precisa trabalhar, a gente ainda não consegue grandes coisas, mas a gente consegue mudar as pequeninas. Então, eu vou supor assim, todo dia tem a live do Caminho da Luz às 7h30, mas um dia específico, um dia qualquer, vai passar o último episódio de uma série que a gente acompanha há anos. É o último episódio. Não é que é o último episódio da temporada, é o último episódio, acabou. Depois desse não vai ter mais. E é no mesmo horário da live do A Caminho da Luz. Quando isso acontece, vem aquele pensamento, e agora? Né? E agora? É o último episódio, mas tem a live do A Caminho da Luz. E agora? Vem aquele dilema moral. E agora? E aí vem um outro pensamento assim, mas a live do A Caminho da Luz fica gravada. Depois você vê lá no IGTV, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Aí vem alguma coisa assim. Não, mas olha só, além disso, poxa, trabalhou tanto, acompanhou essa série por tantos anos, relaxa um pouco, né? Não precisa assistir Jesus assim o tempo todo, né? Vê depois, né? Vê depois. Mas aí vem um outro pensamento e fala assim, quanto essas lives têm te ajudado durante a pandemia? Deu para perceber, né, a diferença. Um tentando nos envolver, sugestionar, nos manipular. E o outro pensamento apenas nos apontando. Uma reflexão para que nós possamos escolher. Escolher a live ou a série. Esse exemplo parece muito banal, muito fútil, mas, na verdade, é um exemplo que mostra que a gente pode modificar o nosso dia a dia. Porque a gente sabe também que a série a gente pode assistir depois pela internet. O que não falta é lugar para assistir. Mas é uma nossa escolha. Nesse momento, nós vamos poder escolher entre satisfazer a nossa satisfação, em atender a nossa satisfação pessoal, o nosso prazer momentâneo, a nossa felicidade, nossa alegria efêmera que depois de um tempo passa. Ou nós vamos poder estar ganhando ainda mais conhecimento para solidificar ainda mais aquela base de conhecimento que vai fazer com que nós realmente alcancemos a felicidade. E é uma escolha, cada um no seu momento. Mas é um exemplo de como a gente pode mudar pequenas coisas no nosso dia a dia que vão construir a nossa base de hoje para o futuro.
Porque a nossa preocupação, ela tem que ser o plantio, não a colheita. A colheita a gente sabe lá quando vai acontecer. O importante é o plantio. O que eu estou plantando? Como eu estou plantando? Qual é a qualidade da minha semente? Será que eu estou plantando joio? Ou será que eu estou plantando semente de amor? E daí eu também recomendo a palestra do Valdomiro nessa semana, que ele falou do joio e do trigo, tá? Então é isso, sabe, pessoal? A gente tem que buscar isso, né? E aí é sem crítica, sem julgamento. As pessoas escolhem de acordo com o que elas têm ou o que elas quiserem, tá bom? E aí, para terminar, eu vou trazer Emmanuel de novo. E Emmanuel é assim, né? Como eu falei, ele sempre quer algo mais. Mas o Emmanuel sempre nos cutuca. Então ele nos acolhe, mas dá uma cutucada. E ele também saiu no Reformador em 1956 de fevereiro. E chama assim, Atendamos ao Senhor. Deixa que a claridade do Evangelho penetre o teu coração cada dia, a fim de que os teus pensamentos e atos sejam a carta que diriges ao mundo e à humanidade, em nome do Mestre Divino, a cuja sabedoria te afeiçoas. Se recebeste o aviso da Boa Nova e se soubeste ouvir os apelos do amigo sublime, não vaciles na execução do mandato de amor que o céu te confia. A terra aguarda o nosso testemunho de boa vontade, à maneira do campo que espera ansioso a devoção do cultivador. Não hesites. Somos nós. Não hesitemos. Ao redor de teus passos, a começar de teu próprio ambiente doméstico, há cipoais de aflição e charcos de angústias, espinheiro de discórdia e pedregulhos de incompreensão, desafiando-te a capacidade de servir. Escutemos o celeste orientador e retiremo-nos da torre escura em que o nosso eu se refugia para o exame sistemático das consciências alheias, de modo a ombrearmos fraternalmente com todos aqueles que reclamam nosso entendimento e cooperação. Hoje é dia de começar. Aliás, hoje mesmo é dia de começar. Efetivamente, os falsos profetas que confundem os semelhantes são portadores de amargurosas experiências para a vida comum, tornando-se passíveis de repreensão da justiça divina. Mas não nos esqueçamos de que o aprendiz do Evangelho, em fuga dos testemunhos que lhe competem, na aplicação com o Senhor, procurando enganar-se a si mesmo, é de todos os falsos profetas o mais lastimável e o mais infeliz. Graças a Deus. Obrigada, viu, pessoal? Agora eu vou chamar uma convidada muito especial. Encerramento. É uma companheira muito querida, que faz palestras excelentes. Estou esperando ela aceitar aqui. Obrigada a vocês, pessoal, por me acompanharem aqui. Pessoal, outra coisa, hein? Amanhã, 8h30. Olá. Oi, Dona Miraíta. Tudo bem? Vem a senhora. Tudo bem, felizmente tudo bem. Eu quero te agradecer, né? Aqui o meu está parado. A minha funcionando imagem está normal. parada. Para Não, você? tá normal. Então, para mim, Normal. para mim não está normal, mas eu vou continuar. Se você diz que está Tá bem, bom. está bem. Né? Então é assim, eu quero agradecer profundamente o seu convite, minha amiguinha, né? Porque você é uma daquelas minhas amiguinhas, né? Que Sim. são bem mais novas do que eu, mas que me mantêm no seu círculo de amizade e que para mim isso é muito importante, gratificante e posso dizer até honroso, tá? Muito obrigada. Agradeço também a oportunidade de estar fazendo parte desse grupo que fala sobre as coisas boas que Jesus veio nos trazer, né? E tantos bons espíritos vêm nos dizer, né? Daquilo que nós podemos fazer de bem para nós e para os outros. E aí nós podemos dizer que estamos trabalhando com Jesus. Sim, Então, muito obrigada, verdade. Silvia. Né? E Obrigada, eu senhora, estou aqui também. para fazer
Não, eu estou aqui para fazer a prece de encerramento, né, Uhum. com a vibração. Lembrar a todos que é para buscar água. Se não foram buscar, para pegar a água para que ela seja fluidificada e vai assim receber aqueles fluidos que nós vamos lá no caminho da luz, colocamos na sala das águas e saímos com ela assim, acreditando profundamente que vai nos trazer o benefício que nós queremos, que sempre é força e coragem, tá? Para Sim, enfrentar o que a gente precisa dentro de casa, fora de casa, durante a vida, não? E então, posso começar? pode. Então tá. Então eu vou começar a fazer as nossas vibrações finais. Então convidamos a todos para cerrar os nossos olhos e percorrer mentalmente todo o espaço físico do lar, envolvendo-o numa luz intensa, radiante, que vai higienizando todo o ambiente, deixando-o claro, brilhante e levemente perfumado. Que os irmãos espirituais presentes no nosso lar, que ainda não possam nos ajudar, sejam envoltos no nosso amor e num facho de luz, sejam levados à nossa casa de oração, onde serão amorosamente acolhidos pelos benfeitores espirituais. Vamos mentalizar as pessoas que convivem conosco sob o mesmo teto, também envoltas em muita luz, rogando ao Pai que a convivência seja fraterna e afável, que possamos cultivar a paciência e a indulgência e que sempre sejamos gratos por tê-los como parceiros de jornada. Fluidos luminosos são projetados sobre o alto da nossa cabeça, iluminando o nosso cérebro, atuando nos nossos pensamentos, para que sejam lúcidos, otimistas e repletos de esperança e fé. Esses fluidos curadores nos ajudam a vencer o pânico, a depressão, a culpa, as angústias, a insegurança e todos os pensamentos que nos afligem. Atuam nos nossos sentimentos, fortalecendo o auto-perdão e o perdão ao próximo. Nosso sistema nervoso é irrigado de fluidos que nos trazem serenidade e bem-estar. Sentimos esses fluidos benfazejos projetados em todo o nosso organismo, nos proporcionando saúde, energia e bem-estar. Nossos frascos de água estão fluidificados e neles estão sendo depositados os elementos necessários para o nosso refazimento. Gratos que estamos ao Pai da vida, vamos vibrar. Vibrar pelo nosso planeta, emitindo com a força do nosso pensamento uma luz intensa que envolve toda a Terra, transmitindo nosso amor fraterno a cada irmão da humanidade. Pelo nosso país, pelos seus dirigentes, que possam ser intuídos pelos espíritos de luz e governem com sabedoria e justiça. Que o nosso amado Brasil seja iluminado pelo Evangelho do Cristo e que cada brasileiro se conscientize da importância do seu papel nesse processo de regeneração pelo qual estamos passando. Pelo nosso a caminho da luz, que neste farol intenso e luminoso se intensifique a cada dia, alimentado pelo amor que nutrimos por esta casa de luz que amorosamente nos acolhe, que os laços que há muito nos unem à família Caminho da Luz se estreitem mais e mais, especialmente neste momento de transição planetária que estamos atravessando, pelos nossos familiares, que cada um deles seja amparado pelo Cristo Jesus, receba o que mais necessita, que seus lares sejam protegidos e abençoados,
que permaneçamos nesta sublime comunhão de almas que neste momento se estabeleceu nos dois planos da vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, Jesus, por tanta coisa boa que você nos traz, pela confiança que deposita em nós, nos chamando sempre para o seu caminho, né? E eu quero abraçar a todos que estejam vendo a live, que todos também possam sentir carinhosamente o meu abraço e que todos nós nos fortalecemos cada dia neste evangelho trazido por tantas pessoas assim como você, que preenche o nosso coração de esperança. Tá? Obrigada, Muito viu, dona obrigada. Miraíta, por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente. Tá. Obrigada a você, tá? Um Um beijo. beijo para a Tchau, senhora. querida. Tchau. Tchau, querida. Então, pessoal, só para finalizar, amanhã, live 7h30 com a dona Joana, não vamos perder. E na sequência, a nossa primeira live do Arraiá, lá no YouTube do A Caminho da Luz, né? Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreve lá para vir um lembrete, uma notificação para a gente não esquecer. E aí a gente vai curtir as músicas, ouvir o Super DJ Cid, né? A banda Forrear e também fazer as nossas doações pelo QR Code, tá bom? Então, até mais, pessoal. Muito obrigada por terem assistido. Agradeço de verdade. E até amanhã na live da Dona Joana e depois lá no Arraiá, tá bom? Beijo no coração de todos.